atendendo a nossa equipe para conversar com todos os nossos ouvintes. Senador, muito bom dia. Bom dia, Gil. Bom dia aí às amigas e amigos que acompanham a nossa rádio acústica FM aí de Camaquã e região. E também meus cumprimentos aí pelos 14 anos, né? Plena adolescência da rádio acústica. Bom, a gente quer aproveitar essa oportunidade que estamos conversando com o senador para que você possa abordar um pouco sobre as perspectivas do Senado Federal para 2024, bem como as perspectivas do senador para o estado do Rio Grande do Sul neste ano. Pois é, Gil, o presidente do Senado, o senador Rodrigo Pacheco, né? Ele vem trabalhando uma pauta em comum acordo com as lideranças, né? Os principais aspectos, né, estão centrados aí na reforma do Código Eleitoral, né, no fim da reeleição, na unificação dos processos eleitorais, que hoje nós temos a cada 2 anos uma eleição no Brasil, e isso termina por tumultuar, né, a vida política do país. Seria interessante que todo mundo fosse eleito ao mesmo tempo, né, essa coincidência de mandatos. Alguns assuntos que estão ligados também à questão do controle da Suprema Corte do país, né, como já aprovamos aqui o fim das decisões monocráticas, mas vamos colocar em discussão agora o mandato, né, para os ministros do STF. Ou seja, temos uma pauta bem abrangente e que, obviamente, tem reflexos para o nosso estado aí no Rio Grande do Sul, né? E, outra maneira, né, as questões ligadas, vamos dizer assim, a melhores recursos para a saúde, educação, segurança, principalmente segurança pública, hoje um anseio, né, de norte a sul, leste a oeste do Brasil, né, e que são importantes também para o nosso estado. Bom, senador, no mandato passado, a presidência da República, você era vice-presidente da República, e a gente sabe que o governo Bolsonaro tinha um amplo compromisso com o agronegócio gaúcho, né? Um compromisso tanto de investimentos quanto de apoio para a agricultura brasileira. E agora a gente está vendo aí neste momento que os produtores brasileiros, e aqui a gente fala principalmente sobre os produtores gaúchos, né, enfrentam tantas dificuldades. Ano passado foi um ano bem atípico. No início do ano passado tivemos ali uma seca que trouxe tantos prejuízos, depois veio toda aquela chuva e mesmo assim a gente percebe uma estimativa de aumento de 48% na safra gaúcha de grãos, isso segundo uma divulgação feita pela Conab, apesar das dificuldades climáticas enfrentadas pelos produtores no ano passado. Como é que você encara tudo isso, os investimentos no agronegócio do Rio Grande do Sul? O agronegócio, né, em particular, né, a produção direta feita no campo, né, a gente tem uma noção muito clara que é uma indústria a céu aberto, né? E conforme você colocou, não é, Gil, sofre essa influência, né, do clima. E num momento onde nós vivemos, né, uma mudança climática, né, que podemos discutir se veio para ficar, se é transitória, como outros momentos da vida na Terra, né, necessita-se uma rede de proteção para que os nossos agricultores e pecuaristas, né, tenham, né, uma certa tranquilidade e uma segurança para poder produzir. Outro aspecto que nós discutimos na Comissão de Agricultura na última quarta-feira é que nós precisamos aumentar a capacidade de estocagem, né, de silagem. Nós nos ressentimos disso e isso é um problema. Fora a questão do escoamento da produção, rodovias em melhores condições, ferrovias, que é fundamental, e no nosso caso do Rio Grande do Sul, né, nós finalmente conseguirmos, né, a implantação de um porto mais ao norte, ali nas proximidades ali de Arroio do Sal, que já tem todo esse planejamento, tem gente querendo investir, então é importantíssimo que a gente trabalhe isso. E, óbvio, né, a parte de segurança voltada à questão de o seguro, né, para as quebras que eventualmente podem ocorrer, além de nós todos sabermos que os nossos agricultores plantaram com insumos mais caros, né, e o preço estava em boas condições e agora o preço caiu, o preço da soja caiu, né? Então, isso vai levar a um gap que terá que ser coberto em algum momento por meio de algumas medidas, como extensão de financiamento, né, como extensão de dívidas, né, que ainda tem que ser pagas, de forma que os nossos agricultores consigam manter a sua saúde financeira.
Bom, um dos assuntos importantes também no que diz respeito ao agronegócio é a fumicultura, que ela beneficia principalmente os agricultores familiares. E a nossa região é uma região produtora de tabaco. A exportação de tabaco ela foi responsável pelo aumento significativo do quantitativo de exportações do Rio Grande do Sul no ano de 2023. Nós tivemos a COP10, que aconteceu recentemente no Panamá, e a grande queixa dos produtores e das entidades que representam os produtores é que o governo federal não deu apoio para essa categoria. Não foram discutidas ações sobre isso, inclusive nem sequer foi permitido que durante a COP10 esses representantes pudessem expressar as suas opiniões, falar sobre a importância para a economia, sobre a importância que tem para essa agricultura familiar. Então essa é a queixa, de que o governo brasileiro não deu apoio para essa categoria. Pois é, Gil, eu tenho recebido representantes aí dos nossos fumicultores, um produto, né, importante do nosso estado, né, e principalmente na pauta de exportação. Durante a questão da reforma tributária, né, uma das nossas preocupações era com o problema do imposto seletivo, que nós ainda vamos ter que debater melhor isso, porque pode incidir mais imposto ainda na produção do tabaco, né? Então, são assuntos que a nossa bancada aqui do Rio Grande do Sul está atenta, né, e vai acompanhar com muita clareza, de forma a evitar que haja mais pressão e prejuízo para essa produção. Óbvio que o governo federal, né, ele tem que ter um olho para isso também, né? O que a gente nota é que, como é uma produção localizada, mas vamos lembrar aí, você colocou bem, são pequenos produtores, e o governo federal, né, tem por mote defender, né, a agricultura familiar, os pequenos produtores, então ele tem que abrir seu olho para esse lado. É uma questão aí que o nosso ministro Paulo Teixeira, né, Desenvolvimento Agrário, ele tem que estar atento para isso. Bom, gostaria que você falasse um pouco sobre a PL da anistia, né? Que o senhor falasse sobre a importância desse projeto de lei. Pois é, Gil, a anistia é uma tradição no nosso país, né? A gente pode lembrar aí logo da nossa Revolução Farroupilha, 10 anos de luta com gente que morreu de parte a parte, mas quando se fez a paz lá em Ponte Verde, imediatamente foi concedida a anistia, né? Então, dali para frente, em outras revoltas que ocorreram na nossa história, né, e revoltas onde correu sangue efetivamente, houve esse processo de anistia. Agora, nós estamos vivendo os efeitos desses acontecimentos do 8 de janeiro, que há uma forçação de barra, de querer considerar aquilo como uma tentativa de golpe de Estado, não como uma baderna que realmente aconteceu e que, daquela multidão que estava naquele movimento, vamos dizer assim, 10% é que efetivamente quebrou, danificou, né, o patrimônio público. Então, nós temos que trazer essa discussão aqui para dentro do Congresso Nacional. Mas existe o meu PL, existe uma PEC apresentada também pelo senador Márcio Bittar, do Acre, né, e nós consideramos que, ao longo desse semestre, à medida que forem se encerrando os processos do 8 de janeiro e as condenações finalmente vierem à luz, e a gente já sabe que em torno de 700, 800 pessoas aí haverá um acordo de não persecução e vão pagar uma cesta básica, então o número de anistiados irá até se reduzir. Mas, dentro do espírito que sempre primou no nosso país, eu julgo que é dever aqui do Congresso Nacional nós trabalharmos para que essa anistia seja votada e, consequentemente, seja um passo importante para a gente fazer com que essa polarização que hoje absorve o país ceda e a gente consiga andar para frente, que é para frente que se anda. Senador, obrigado pela sua disponibilidade nesta manhã para conversar com os ouvintes da Rádio Acústica FM. Hoje um dia, como eu disse anteriormente, né, comemorativo para todos nós. Estamos aí muito felizes com essa data de 14 anos da Rádio Acústica FM e felizes em, nessa data, poder contar com a sua participação mais uma vez, né? Eu já tive a oportunidade de conversar com o senhor aqui nos microfones da Acústica no ano passado e agora a gente vem novamente para falar sobre esses temas que são de tamanha relevância para os nossos ouvintes. Olha, Gil, eu agradeço aí mais uma vez, cumprimento, né, de novo aí a rádio, desejando aí, né, continuidade nesse trabalho de informação, né, que é importantíssimo para a nossa região.
As pessoas das grandes cidades, né, principalmente, desconhecem o papel que a rádio tem aí no nosso interior. Né? É o grande, né, mote, é o grande veículo, né, que o cidadão comum tem para se informar. Então, parabéns aí pelo trabalho e brevemente eu estarei passando aí na região, né, e vou fazer uma visita em loco aí à Rádio Acústica. Grande abraço e um bom final de semana. Muito obrigado, pode ter certeza, será muito bem-vindo por toda a nossa equipe, por toda a nossa comunidade nessa vinda por aqui. Muito obrigado. Bom, estivemos conversando neste momento com o senador Hamilton Mourão, participando aqui do nosso programa, falou aí principalmente um dos assuntos que ele nos traz é no que diz respeito à fumicultura, né? Sobre